Bom dia, pessoal! Eu sou Elisa de Castro e estou aqui para a gente conversar sobre economia nesse meu projeto de Economia para Todos. Hoje nós vamos decifrar o economês. É um pouco parecido com o que a gente fez semana passada, só que semana passada eu falei mais sobre os sinônimos, né? Sobre o que cada palavra significava. Aqui eu vou ampliar um pouco o conceito de algumas palavras. O primeiro termo que a gente escuta, que você pode ouvir numa palestra ou numa entrevista em assuntos de economia, é o tal do ceteris paribus. Eu botei ele logo de cara porque ele é o menos usado mesmo, talvez é o que vocês menos escutem. E quando um economista usa esse termo, ele está falando que o resto é tudo igual. Não vai mudar nada. Por quê? Porque o economista trabalha com cenário, é como se fosse uma fotografia. Então, quando ele diz a inflação não vai subir, a inflação não vai subir se tudo continuar igual como está agora. A inflação, a ação de tal empresa vai chegar a um ponto X, vai chegar a um valor X, ele está considerando que ficando tudo como está, ceteris paribus, tudo mais não se mexendo, não tendo nenhuma outra coisa que afete esse valor, que afete esta variável. E por isso ele fala sobre isso, sobre cenários, porque o economista fala muito sobre cenário. Então, quando você ouvir o economista falando, você pensa logo que ele está falando no contexto que o resto não se mexendo, que é impossível, mas tudo bem, a gente tem que fazer algumas simplificações para funcionar o conceito. Isso acontece. E muitas vezes acontece, muitas vezes o cenário se repete. Outra coisa que a gente escuta muito, que vocês com certeza escutam nas entrevistas, nas palestras, em toda notícia, é sobre a economia de mercado. Quem é esse mercado? Que economia é essa? É um conceito que existe na economia de que os agentes, aquelas pessoas que trabalham ali, que compram e que vendem coisas, elas, na relação delas, elas se resolvem. Que não precisa ter um ente por trás, uma instituição por trás para regular isso. Isso é mentira, né? Vamos lá, isso é mentira, porque a gente tem um Estado regulando as ações, o direito de um, o direito de outro, o que pode, o que não pode, o que pode ser vendido, o que pode ser comprado, se tem preço máximo, se tem preço mínimo. O Estado está sempre regulando, de alguma maneira. Mas a gente simplifica dizendo que, de maneira geral, a economia de mercado é como aquela economia da feira. Quando a gente fala em economia de mercado, é porque quem está vendendo, vende ao preço que quer, quem está comprando, compra ao preço que quer, e eles vão encontrar um acordo entre eles para chegar no meio termo. É isso que significa, mais ou menos, simplificada a economia de mercado. Por favor, os economistas me perdoem que isso é uma simplificação para o leigo. Isso aqui não é para economista, isso aqui é para o leigo, né? Para você que não entende economia, que ouve termos, ouve coisas e não sabe se posicionar naquela situação. O que é um agente? Os agentes econômicos. Quem é? Eu e você. Nós somos um agente econômico. A empresa também é um agente econômico. O governo também é um agente econômico. Todo mundo que se relaciona com dinheiro no meio é um agente econômico, certo? E é essa relação entre os agentes que movimenta a economia. E esses agentes vão movimentar o que? Ativos. O ativo vem lá do conceito da contabilidade. O ativo pode ser um ativo financeiro, que a gente fala muito em ativo financeiro aqui no meu canal, porque é o que eu faço aqui. Mas a gente também tem outros tipos de ativo. Uma casa é um ativo, a sua educação é um ativo, o seu tempo é um ativo. Tudo aquilo que você tem, que pode gerar uma renda para você, é um ativo. Liquidez. A gente diz assim, tal coisa, tal investimento tem liquidez, tal investimento não tem liquidez. Liquidez é aquilo que pode se transformar em dinheiro imediatamente. Quando pode se transformar em dinheiro imediatamente, tem muita liquidez. À medida que vai tendo mais dificuldade para se transformar em dinheiro, tem menos liquidez, vai diminuindo. Então a liquidez é menor ou é maior, dependendo do ativo, certo?
o ativo que você tem. Por exemplo, se você tem de ativo uma casa, a liquidez da casa é menor do que a liquidez do carro. É mais fácil vender um carro do que uma casa, né? Mais simples, não é? E entre um carro e o dinheiro que está na sua conta numa aplicação de resgate automático, a liquidez do dinheiro é maior ainda. E entre o dinheiro que está lá na sua conta e o dinheiro que está no seu bolso, a liquidez do dinheiro que está no seu bolso é maior ainda. Por quê? Porque ele é mais fácil de você acessar. Outro termo que a gente escuta de vez em quando é monopólio. Tal empresa é monopólio. Cartel também se usa, mas cartel é contra a lei, né? Vamos falar sobre monopólio. O que é um monopólio? O monopólio tem monopólio em tudo, viu? Começa por aí. Assim, a regra geral é monopólio, é quando só uma pessoa vende tal produto ou oferece. Então, o governo tem um monopólio de várias coisas, fornecimento, sei lá, de luz, de água, é o governo quem controla. Hoje a gente não tem mais um monopólio de energia porque tem várias empresas de energia, mas existe ainda um monopólio, porque, por exemplo, para a região Nordeste, quem fornece é a empresa tal. Para a região Sudeste, quem fornece é a empresa tal. Então tem um monopólio. Para aquela região, você só pode, aqui no Ceará, eu só posso comprar energia elétrica da Enel, não tem mais ninguém que me venda. Eu só posso comprar água da Cagés, então é um monopólio, certo? Isso é o monopólio mais simples. Mas tem outro tipo de monopólio, por exemplo, que a gente diz que é concorrência monopolista, é monopólio. Se você só gosta de usar o sabonete da marca X, né? Se aquele sabonete da marca X é o que não lhe dá alergia ou não sei o quê, só quem vende o sabonete da marca X é a marca X. A marca Z, ela não consegue vender o sabonete da marca X. Você pode ser igual até, mas para você é diferente, porque só aquele resolve o seu problema. Então isso também é considerado um tipo de monopólio. Aí vamos lá, balanço de pagamentos. Aí a gente ouve direto nas notícias, né? Aí o balanço de pagamentos subiu, o balanço de pagamentos caiu, o balanço de pagamentos... O que é o balanço de pagamentos? É a contabilidade do país. É tudo que o país gera de recursos, de renda, e tudo que ele paga. É toda a contabilidade do país todo. E aí do país não é só do governo, não. Das famílias também, das empresas também, tá tudo lá dentro do balanço de pagamentos, tudo é feito parte das contas. Balança comercial é uma parte do balanço de pagamentos. É uma parte importante? É uma parte importante. Por quê? Porque ela trata da importação e exportação. Tudo que a gente vende para fora do país e tudo que a gente compra de fora do país, né, o que a gente importa e o que a gente exporta, está lá no balança comercial. Essa balança comercial afeta a balança de pagamentos. Por quê? Porque afeta aquela história de ter ou não ter moeda estrangeira aqui. Por exemplo, eu só posso comprar coisas nos Estados Unidos se eu tiver o dólar, né? Aliás, o dólar você pode comprar quase em qualquer canto. E eu só vou ter dólar, eu não faço dólar. Quem faz dólar é os Estados Unidos. Eu só vou ter dólar se eu tiver vendido coisas tiver recebido dólar. Você tá entendendo que a história do vender e do comprar para fora tem muito a ver com essa história de você ter ou não ter a moeda? Então por isso que às vezes vou restringir as importações. Por quê? Porque eu não tenho moeda para pagar essas importações. Eu tenho dólar. Como é que eu vou pagar se eu não tenho dólar? Se eu só tenho real e lá ele só recebe dólar. Então, antes de comprar, eu tenho que vender para poder ter dólar. E aí, por isso, tem a história da dívida externa. Por isso não, né? Tem outros fatores. Mas vamos lá. Quando a gente fala em dívida externa, não necessariamente está se dizendo que o governo deve. Entendeu? Normalmente, a maior parte do que se fala de dívida externa é que as famílias ou as empresas é que devem. A maior parte da dívida é de famílias e de empresas. Por quê? Porque se eu faço uma importação, eu compro uma máquina para minha empresa
Eu comprei essa máquina, eu tenho que pagar em dólar. Mas eu tenho dólar? Eu não tenho dólar, eu tenho real. Então eu entrego aqui o real pro governo e o governo tem que dar um jeito de botar dólar para lá. Entendeu? E aí isso pode gerar. Aí o governo não tem, se ele não tiver esse dólar para botar, ele vai ter que pedir emprestado em algum canto para poder fazer frente a isso, para poder resolver. Então a dívida em última instância não é do governo, a dívida em última instância é da empresa. Fora os empréstimos, que tem empresas que fazem e famílias também que fazem empréstimos fora. A maior parte da dívida externa não é dívida própria do governo. Tem dívida do governo? Tem, mas essa dívida do governo é muito mais em relação à história da importação e da exportação do que de conta que ele fez mesmo. Não é uma coisa que ele comprou e não está pagando. Entendeu? Tipo isso. Vamos falar de novo aqui em oferta e demanda. Por que eu vou voltar? Que eu já falei lá no outro vídeo. Porque é uma coisa recorrente e às vezes as pessoas misturam. Oferta numa economia, tudo que é vendido é ofertado. Você oferta. Você oferta força de trabalho, você oferta educação, você oferta tempo, você oferta coxinha, você oferta remédio, você oferta energia elétrica, você oferta serviço, você oferta tudo. Todo mundo oferta. E o que é a demanda é o que as pessoas querem consumir. Aí as pessoas querem consumir coxinha, energia, serviço, médico, remédio, carro, certo? E entre oferta e demanda, esse trade-off é que faz a história da economia do mercado, que a gente começou lá no começo do vídeo falando sobre isso, sobre a economia do mercado. Esse trade-off aí, esse joguinho entre oferta e demanda é que monta a economia de mercado. Se você tiver dúvidas, se você quiser saber mais palavras ou mais conceitos que não estejam aqui nesse vídeo ou no outro, ou apareceu aí uma palavra, passa uma mensagem aqui para mim, eu vou deixar uma enquete nesse vídeo sobre essas palavras para vocês me darem sugestão de palavras para eu fazer vídeos para vocês. Neste canal eu vou te mostrar como operar no mercado financeiro de forma simples e segura. Tchauzinho, pessoal!